Graça e paz, família Peniel. Nós estamos com vários irmãos interessados em aprender a dirigir um culto. Isso é bom, isso é importante e a igreja precisa, né? Então a gente vai tirar esse tempo aqui de forma breve para compartilhar com os irmãos algumas orientações para que os irmãos ouçam, tirem algumas dúvidas posteriormente comigo e tenham essa ferramenta como instrumento de capacitação para a direção de um culto. Em primeiro lugar, eu quero fazer observar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto racional, ou seja, é um culto essencial para o qual a gente possa demonstrar através dele todo cuidado, todo amor, todo zelo e toda espiritualidade como igreja na obra do Senhor. Nós não podemos esquecer que no culto estão presentes membros da igreja, visitantes, uns já cristãos e outros que não têm conhecimento da palavra. Então, é muito importante que o irmão que for dirigir um culto tenha capacitação para realizar essa direção de uma forma que venha cumprir os propósitos de um culto em adoração ao nosso Deus. O culto ele é formado de algumas partes. Mas a primeira parte que eu quero chamar a atenção é para o irmão que estiver convocado em determinado dia para dirigir o culto, ele desde já esteja se preparando durante o dia. Dirigir o culto não é um ato simples de chegar no templo, subir ao altar e dirigir o culto como se fosse uma coisa comum, uma coisa rotineira. Não é. A pessoa tem que passar o dia em preparação, em oração, pedindo a Deus que te dê direção, te dê uma palavra de abertura, não é? Para que você possa, através da sua apresentação, direcionar as pessoas para aquele momento de adoração a Deus. Então, é muito importante que no dia que você for convocado para dirigir o culto, você procure passar um tempo de consagração, um tempo de leitura da palavra de Deus e um tempo de meditação também nesta palavra, para que você esteja, enfim, preparado. Não esquecendo de também orar e entregar ao Senhor este momento, o qual você tem a responsabilidade de assumir e dirigir no templo. Antes da abertura do culto, aqui já na parte prática, eu quero observar aos irmãos algumas coisas. No culto, ali vai estar, como eu disse, irmãos, visitantes e pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Você, ao se apresentar para dirigir um culto, o seu jeito de apresentar-se vai fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, apresentar-se de uma forma com a vestimenta decente, não é? Para que não chame mais atenção a sua vestimenta do que a função que você está ali exercendo, né? Vá de uma forma normal, uma forma bonita, uma forma organizada, né? Para que faça o trabalho com essa dignidade que o nosso Deus merece, né? Procure evitar ir de saia curta ou homem de bermuda, de camiseta, que não é razoável que assim se faça.
porque é um culto onde várias pessoas estarão presentes e a gente não pode escandalizar ou constranger alguém, mesmo que isso não seja a intenção do nosso coração. Não é? Temos que ter esse cuidado com a Igreja do Senhor. Não é? Lembrando também que o culto é um ato puramente espiritual, motivo pelo qual a gente deve estar preparado espiritualmente para estar ali dirigindo esse serviço. Toda vez que você ouvir a expressão culto a Deus ou ouvir a expressão serviço a Deus, é a mesma coisa, tá ok? Gostaria de observar também que, ao dirigir o culto, o irmão ou a irmã dará a tônica de todo o culto. Sabia disso? Se você chegar para dirigir um culto com o coração alegre, o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa-vinda, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, vai manifestar toda a direção do culto. Nunca se deve chegar no culto e dizer: olha, eu nunca dirigi um culto, os irmãos me perdoem, é a primeira vez, eu não tenho costume. Isso não é para se dizer. Né? A gente, quando assume essa responsabilidade, já deve ter esse conhecimento mínimo. Então, a finalidade deste tempo aqui de estudo é dar essas ferramentas. A primeira coisa que nós fazemos quando recebemos a direção do culto, já agora de ordem prática, né? Pegou no microfone, a primeira coisa que se deve fazer é dar as boas-vindas. Se o irmão observar que está muita gente fora do templo, não precisa começar às pressas, pede para que algum diácono da igreja, algum irmão da igreja, convide todos que estão fora do recinto do templo, né, do santuário, para que adentre para começar o culto. Né? Geralmente tem o prelúdio. Hoje usa-se pouco. É uma música suave, leve, né? Uma música instrumental, antes de começar o culto. O dirigente vai, pega o microfone e ali ele dá as boas-vindas a todos os presentes. Como também não esquecer de dar as boas-vindas a todos os que estão acompanhando virtualmente o culto. A primeira coisa que se deve fazer depois de dar as boas-vindas, a graça e a paz do Senhor Jesus, é orar, convidar a igreja a orar, porque não existe culto a Deus sem que seja invocada a presença e a direção do Espírito Santo naquele momento, né? É uma obra que precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que se faz, ou o próprio dirigente faz essa oração, ou pode convidar um irmão ou uma irmã para fazê-lo, tá ok? É muito bom até que se deixe já essa pessoa previamente ciente para que não pegue de surpresa no momento da oração, que muitas vezes a pessoa também não está preparada. Depois disso daí, vem o momento de avisos. Não deixa para dar o aviso final do culto, depois do louvor, não. Deu as boas-vindas, orou, vamos apresentar os seguintes avisos. O dirigente do culto, ele tem que procurar saber, com a liderança da igreja, quais são os avisos que precisam ser dados. Caso não tenha nenhum aviso extraordinário, fala-se apenas dos cultos regulares da igreja. Mas o aviso tem que ser dado no início do culto, né? E dizer
que qualquer dúvida que procure depois do culto, que esclarecerá melhor a programação, tá bom? Mas o aviso é depois da oração, né? Insisto aqui, mais uma vez, que depois do aviso você faça uma saudação da graça e da paz do Senhor. Já foi feito a oração, né? Aí vem o convite para que todos abram a Bíblia Sagrada para a leitura de um versículo bíblico, né? Recomendo não fazer leitura de versículos ou capítulos da Bíblia como um todo, só se o capítulo for pequeno. Mas um trecho da Bíblia Sagrada, 4, 5 versículos, por quê? Para que não fique enfadonho. Lê-se uma porção da palavra de Deus naquele momento, dá uma pequena palavra sobre aquele versículo, que Deus nos abençoe, que Deus nos traga entendimento, que Deus nos capacite a praticar essa palavra. Depois deste momento, via de regra, a gente passa a palavra para o Ministério de Louvor, para a realização dos cânticos espirituais. O Ministério de Louvor geralmente vai cantar 3 louvores, que é a média que se canta, mas o dirigente do louvor vai saber o momento, porque é um momento muito espiritual que está levando o povo à adoração. Quando o dirigente vai dirigir determinado culto, ou pode, depois do louvor, pedir a palavra, pegar a palavra de retorno para recolhimento dos dízimos das ofertas, ou o próprio Ministério de Louvor faz esse procedimento. Via de regra, na nossa igreja, o Ministério de Louvor, ele canta os louvores e convida a igreja para realizar a entrega dos dízimos e ofertas. Tá ok? Depois dessa leitura bíblica, que passa-se a palavra para o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor vai fazer a parte dele. Se for o próprio pastor da igreja, o Ministério de Louvor, como acontece rotineiramente, já passa a palavra para o pastor Jorge ou os demais que forem ministrar a palavra, porque a gente já sabe, né? Se for um pastor de fora, de outra igreja, o dirigente do louvor retorna a palavra para o dirigente do culto e o dirigente do culto vai convidar o pastor para apresentar aquele que irá ministrar a palavra, apresentar aquele pastor para a igreja ou aquela pessoa que foi convidada, né? Depois da ministração da palavra, o próprio pastor pode encerrar o culto. Então, de forma básica, esse é o culto de regra que nós praticamos na igreja. Mas tem vários tipos de cultos, né? Nós temos o culto de oração. No culto de oração, a mesma coisa. Faz a abertura, apresenta os avisos, faz a saudação, tem-se a leitura bíblica e depois convidar os irmãos para apresentarem os seus pedidos de oração. O dirigente do culto, ele pode fazer o pedido de apresentação desses pedidos de oração naquele momento, ou se ele chegar com o templo na igreja, já fazer o levantamento junto aos irmãos de quem tem pedido, e ali ele já faz a leitura diretamente desses pedidos para que a igreja esteja orando. O dirigente do culto, ele pode pedir para se juntar 2 em 2, né? Pode se pedir para 3 irmãos se levantarem, orar
pelos pedidos formulados, como se houver poucos pedidos, orar, chamar uma pessoa para orar. Então, essa direção quem dá é o dirigente, porque ele está responsável pela condução do culto. E o momento de oração é um momento muito importante. Muitas pessoas vão para o culto com suas preocupações, suas tristezas, suas dores, suas dificuldades, suas enfermidades. E o dirigente do culto tem que ter essa sensibilidade de que as pessoas foram ali também para orar. Então é um momento que deve ser muito valorizado num culto de oração. Estimular os irmãos a orarem uns pelos outros. Depois desse período de oração, passa-se para o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor ministra os louvores e depois dessa ministração, passa-se a palavra para aquele que irá ministrar, ou o pastor ou outro irmão que esteja ali para ministrar a palavra do Senhor. Tá ok? Nós temos o culto fúnebre. O culto fúnebre, eu prefiro dar assim uma esboçada com os irmãos mais pessoalmente, aqueles que oportunamente já estiverem mais amadurecidos na direção do culto, para que é um momento mais delicado, é um momento já com uma certa experiência, que você está trabalhando ali com um momento de gratidão a Deus, mas também com a sensibilidade, a dor no coração daquela família que perdeu um ente querido, né? Então, a proporção que os irmãos forem amadurecendo, forem se capacitando, a gente vai capacitando os irmãos para esse tipo de serviço, né? Vários versículos podem ser usados para abertura do culto, né? Vários versículos você pode usar, deixe-me ver aqui, para que os irmãos possam estar ali usando para a abertura do culto, né? Você pode pegar lá os Salmos 95, versículos 6 e 7, onde diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Se hoje ouvides a tua voz, não endureçais o vosso coração. É uma palavra maravilhosa para iniciar a direção do culto, né? Temos também Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Temos também como sugestão o Salmos 96, versículo 8 e 10. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Podemos também citar Mateus 4:10, quando diz: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ou só a ele prestarás culto. Nunca podemos esquecer que prestar culto é a mesma coisa que prestar um serviço ao Senhor, né? E aí você vai achar vários versículos, João 4, 23, 24, o Salmos 150, de 1 a 6, fica essa sugestão, os Salmos 11, 28 a 30, temos os Salmos 95, versículos 6 e 7, o Salmos 132, versículo 7, o Salmo 69, versículo 9, enfim, são vários cultos, mas é bom que o irmão tenha, assim, um entendimento que deve escolher um Salmos ou um versículo qualquer da Bíblia que faça direção a um culto. Se você vai pregar, vai dirigir um culto de domingo à noite, um culto de celebração ao Senhor, não vai abrir com culto de enfermidade,
não vai abrir o culto com a palavra de sofrimento, não vai abrir um culto com a palavra de dor, vai abrir com culto com a palavra de alegria. Se você vai abrir um culto de oração na terça-feira, procure versículos que falam da oração. Se você vai abrir um culto de gratidão a Deus que pode seguir a mesma métrica, procure versículos que falem de gratidão a Deus. E aí você vai ver o tipo do culto e a palavra que o dirigente vai colocar sobre a direção desse trabalho. Então é muito importante que o irmão esteja assim, sintonizado nesses detalhes que são importantes, né? Quando acabar o culto, alguns pastores podem fazer assim, para que você não seja pego de surpresa. Retorno a palavra ao dirigente do culto. Isso pode acontecer. Aí o dirigente do culto vai para o altar novamente, pega o microfone, agradece ao pastor pela palavra, agradece a Deus pela mensagem e dá o culto por encerrado, pedindo ao pastor que impetre a bênção pastoral. Isso é muito importante, não é? Porque um dia você pode ser convidado a dirigir um culto num aniversário ou em uma outra igreja, enfim, num acampamento. Então, seria muito importante que você saiba disso. Essas são as informações breves que eu posso passar para os irmãos. Nunca esquecendo que o culto a Deus é o culto ao nosso Pai, ao nosso Criador. A Ele nós devemos prestar um culto espiritual, um culto onde nós estamos nos oferecendo ao Senhor como gratidão. Devemos levar esse momento a sério, com todo cuidado, não é isso? Porque nós estamos tratando do espiritual de vidas, de pessoas que estão ali para adorar o Senhor. Não é um ato mecânico, não é um ato de simples direção de culto, ele tem seu valor. A tônica que o dirigente der nas suas primeiras palavras de alegria, de contentamento, de júbilo, né, de sorriso, vai fazer toda a diferença. Por fim, o dirigente do culto não está ali para pregar. O dirigente do culto está ali para falar um versículo bíblico e não para pregar e falar sobre o versículo bíblico, porque esse não é a função do dirigente do culto. Muitos erroneamente fazem isso, mas não é, porque muitas vezes vai até tirar um tempo do culto, cujo tempo já é curto, um tempo precioso, e a palavra não está com ele para ministração, a palavra está com aquela pessoa que foi convocada para ministrar, tá ok? Então, Deus abençoe. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, me procurem para que a gente possa avançar e esclarecer melhor. Sabendo que esta breve orientação aqui, ela carece de nós sentarmos oportunamente para que a gente possa nos aprofundar biblicamente, não é? E tecnicamente de como nós podemos nos aperfeiçoar ainda mais na direção do culto. Que Deus te abençoe e que tenha um dia especial.